Olá, que o Eterno lhe abençoe muito esse dia, que você possa experimentar da sua graça poderosa e viva uma experiência profunda que o Evangelho pode proporcionar. Eu queria falar hoje sobre o poder curador que Deus exerce através do Evangelho na mediação poderosa, interventiva e executiva do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu gostaria de separar um texto da Escritura onde Jesus vai falar do que ocorre na vida dos seus discípulos. Note bem, ele não disse de religiosos, ele não disse de prosélitos, ele não falou pessoas que estão envolvidas com a religião ou coisa dessa natureza. Ele falou discípulos, porque é uma diferença essencial entre, na verdade, equivalente à espiritualidade e religiosidade. Então, de fato, o que Jesus veio fazer nesse mundo é estruturar uma comunidade de discípulos que vivem o processo de santidade, que nada mais é do que a vida transcendente, a vida que do céu se estabelece como referência do que Deus pode fazer na vida daqueles que se alienaram. É a vida sem ambiguidade, que é aquela vida última em que nós viveremos na segunda parousia, ou seja, no segundo retorno de Jesus neste mundo. Eu quero então citar esse final, praticamente, da parte do texto onde Jesus vai falar sobre os discípulos, orienta os discípulos. Ele vai dizer que João 8, capítulo 36, eu quero só particularizar o final dessa expressão de Jesus. Ele diz assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus estava falando aqui do poder da verdade de libertar aqueles religiosos e torná-los discípulos de Jesus. Porque veja bem, primeira grande coisa que precisamos enfatizar: ninguém de fato é discípulo de Jesus sem liberdade. A expressão aqui utilizada é eleuterose. É um subjuntivo auristo. Vamos tentar entender esse verbo que caracteriza a liberdade. Essencialmente, essa expressão original, ela diz respeito a resgate. A resgatar alguém que está cativo. Você notou isso? Alguém cativo é resgatado por Deus. Isso é liberdade, no sentido em que Jesus fala. É bem diferente do que se fala de liberdade hoje. Porque às vezes a gente acaba dando nuances que vão construindo novas feições terminológicas, conceituais, para expressões que Jesus utilizou, também os apóstolos e tal, e profetas. E nós perdemos o sentido, digamos assim, do que de fato eles queriam comunicar. Jesus está falando de uma experiência tão visceral, tão interior, tão poderosa, tão experimental, que de fato é como se você tivesse sido resgatado e todas as amarras fossem rompidas poderosamente. É uma experiência extremamente poderosa, extremamente desafiadora e extremamente singular do que Cristo faz em nossas vidas e o que o Evangelho pode fazer de fato nas nossas vidas. E aí, quando nós olhamos para esse texto glorioso que diz que Jesus realiza uma liberdade de tão alto espectro, de relevo tão intenso, tão significativo, que nos resgata, nos retira de toda a contingência que nos prende. Note bem, quantas coisas prendem o ser humano? Quantas amarras? Quantas realidades adoecidas e adoecedoras estão presentes no eu mais profundo, que fazem parte dessa fonte primária, primary source, dessa fonte primária, que condiciona
que interfere, que influi, que faz gestão de nossos sentimentos, bagunça nossos sentimentos, afeta nossa perspectiva e nosso olhar, gera repressões profundas, que geram timidez, que geram medo, fobias, que condicionam comportamentos repetitivos, ritualizados. Tudo isso são amarras, tudo isso são situações que nos prendem. Kafka dizia que nós trazemos as barras que constituem, que fazem realidade nossas prisões interiores. Jesus disse que é possível ter uma experiência tão profunda com ele a partir do Evangelho, na pessoa do Espírito, na atuação do Espírito, que pode nos livrar dessas amarras, pode romper essas correntes. Quantas pessoas que sofrem por experiências familiares desastrosas, e aí, citando Buber, sobrevivendo a certos encontros, outros não conseguiram sobreviver a esses encontros, estão manietadas, amarradas, debaixo de servidão, de escravizadas. Jesus diz que é possível ter liberdade, e uma liberdade que pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, por exemplo, agora, porque é o subjuntivo, em qualquer momento. E além de ser experimentada a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer contingência, e nesse momento, por exemplo, agora, como eu disse, ela também é perfeita, é completa. Não é uma liberdade que vai se perder por causa do auristo. O auristo destaca uma ação completa, que começou e vai até o final. Que coisa maravilhosa e linda que Jesus pode fazer em sua vida e em minha vida. E a única referência, o único condicionante, se é que podemos dizer assim, é você crer. Você não precisa pagar dinheiro, você não precisa fazer sacrifícios, como hoje o evangelicalismo acentua. Hoje esse evangelho que não tem nada de cristão, de cristocêntrico, de efetivamente comprometido com Jesus, diz que você tem que fazer um monte de coisa que Jesus já fez no seu sacrifício perfeito por nós. Jesus morreu perfeitamente, ele foi um sacrifício perfeito, eficiente, eficaz, satisfatório. Deus recebe quando ele disse: está tudo consumado, tetelestai, tudo estava resolvido e agora é possível ter liberdade verdadeira com o Senhor. Basta que criamos de verdade nisso e recebamos essa profunda experiência para a glória de Deus. O Senhor lhe abençoe.